Bom dia, irmãs e irmãos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a vida de cada um de vocês. Hoje pela manhã eu estava refletindo na palavra e o Espírito Santo me trouxe até no livro de Isaías, no capítulo 53, que é uma passagem que eu amo, que toda vez que eu leio, o Espírito Santo fala fortemente no meu coração e eu chego a me emocionar com tudo que o Espírito Santo revela sobre o nosso Senhor Jesus. E eu resolvi trazer para vocês. E o livro ele começa já dizendo: o povo diz: quem poderia crer naquilo que acabamos de ouvir? Quem diria que o Senhor estava agindo? Pois o Senhor quis que o seu servo aparecesse como uma plantinha que brota e vai crescer em terra seca. Ele não era bonito, nem simpático, nem tinha nenhuma beleza que chamasse a nossa atenção ou que nos agradasse. Vamos refletir até a partir daqui, depois a gente continua. Mas já começando, o Espírito Santo já nos revela que Deus ele apresenta o seu Filho como servo. Ali no capítulo 2, pois o Senhor quis que o seu servo aparecesse. E para nós, quem Jesus é? Que imagem de Jesus a gente tem, né? Jesus, ele estava lá na glória junto com o Pai, né? Jesus sendo perfeito como o Pai, Jesus sendo imaculado, não tendo nenhum pecado, nenhuma mentira, nenhuma impureza. Ele estava lá no reino celestial, no seu trono celestial, e ele se fez homem, ele desceu à terra, ele se fez servo. Deus apresenta o seu próprio Filho como servo. Se Jesus se permitiu ser deixado levar esse nome de servo, né? Se deixar ser chamado de servo, por que nós muitas vezes achamos ruim quando alguém nos chama de servo, quando alguém nos pede para ser servo, quando a gente tem uma oportunidade de servir ao próximo, ou de servir até mesmo na obra de Deus, né? Na igreja, muitas vezes nós reclamamos, nós achamos ruim. Se este título estava sobre Jesus, que é o Filho de Deus, que é o nosso Salvador, por que ele não pode cair sobre nós, né? E continuando, após no capítulo 2 mesmo, ele vai dizer: ele não era bonito nem simpático, não tinha nenhuma beleza que chamasse a nossa atenção ou que nos agradasse. Então, a gente refletindo na palavra, a gente vê que Jesus, ele era, aqui na terra, ele era uma pessoa comum. Talvez lá no céu, lá no reino de Deus, né? Lá vai ser revelado. E a gente anseia muito pelo nosso encontro, né? Da gente ver o nosso Senhor face a face. E ali a gente vai ver como o nosso Senhor é. E eu creio que ele seja lindo, que ele seja majestoso, que o tamanho seja a sua glória, que ele seja perfeito. Mas aqui na palavra diz que aqui na terra, quando Jesus se fez homem, ele não era bonito, ele não tinha nenhuma beleza que chamasse a nossa atenção. Trazendo para o mundo de hoje, a gente pode entender que Jesus não era nenhum ator de Hollywood. Ele era uma pessoa comum. Ele era uma pessoa que talvez assim para nós, né, colocando como num termo figurativo, era como um ninguém, uma pessoa que a gente passa do lado e a gente nem dê atenção, né? E isso me fez refletir. Se há mais de 4.000 anos atrás, Jesus, ele veio sem beleza alguma, e o povo rejeitou, o povo tratava como ninguém passava por ele e pensava: esse é o filho do José e da Maria, esse é o Nazareno, né? Continuando ali na palavra, no versículo 3, vai falar que as pessoas nem olhavam para ele, as pessoas o desprezavam. Se há 4.000 anos atrás Jesus já foi desprezado, vamos refletir: será que se Jesus viesse hoje para a terra como homem, será que eu e você, com toda a nossa tecnologia, todas as nossas distrações que nós temos hoje, porque mais de 4.000 anos atrás, quando Jesus veio à terra, nós não tínhamos tudo que nós temos hoje, tudo que nós temos acesso. Será que a gente olharia para Jesus? Será que se Jesus passasse do nosso lado como um andarilho, como um mendigo, ou como um Zé Ninguém, como uma pessoa sem beleza nenhuma, uma pessoa que não era importante aos olhos da sociedade, será que eu e você olharia para ele? Será que nós o reconheceríamos sendo o Messias, o Filho de Deus?
Porque a palavra diz que Jesus veio e foi desprezado, ele foi ignorado, as pessoas não o enxergavam. E continuando, lá no versículo 4, a palavra diz: no entanto, era o nosso sofrimento que ele estava carregando, era a nossa dor que ele estava suportando. E nós pensávamos que era por causa das suas próprias culpas que Deus estava castigando, que Deus estava maltratando e ferido. Porém, ele estava sofrendo por causa dos nossos pecados. Ele estava sendo castigado por causa das nossas maldades. E vocês acham que Jesus, sendo filho de Deus, ele merecia passar por tudo que ele passou? Ele tendo toda a autoridade que ele tinha. Ele tinha opção de escolha. Ele, como sendo filho de Deus, ele poderia falar não ao Pai, falar: não, eu não preciso passar por isso. Eu não preciso vir à terra e caminhar mediante ao pecado. Eu não preciso carregar todo o sofrimento da humanidade sobre o meu corpo, sobre o meu espírito. Eu não preciso ir para a cruz. Mas não, ele escolheu nos amar, ele escolheu levar todos os nossos pecados, todos os nossos sofrimentos sobre si, sobre o seu corpo. Porque se nós formos meditar lá no capítulo 52, um pouco antes do capítulo 53, lá no último parágrafo, lá no último versículo, vai dizer: pois ele estava tão desfigurado que nem parecia um ser humano, mas agora muitos povos ficarão admirados quando o virem. Então ali diz que o corpo de Jesus foi tão agredido, foi tão açoitado, que nem mesmo as pessoas que enxergavam reconheciam. Tamanha desfiguração que ficou o corpo dele. Então vocês acham que Jesus merecia passar por tudo que ele passou? Mas ele escolheu nos amar, ele escolheu passar por tudo, por um propósito, que era para que eu e você tivesse acesso ao Pai, para que a gente fosse aceitável para Deus, né? Jesus, ele deixou o trono celestial para ser ignorado, para ser humilhado, para ser açoitado, rejeitado pelo seu próprio povo, pro povo que ele tanto amava. Mas sabe por quê? Porque ele tinha um propósito. Porque ele sabia que tudo valeria a pena. Lá no versículo 7 vai dizer: ele foi maltratado, mas aguentou tudo humildemente e não disse uma só palavra. Jesus, ele morreu como um cordeiro sem dar uma palavra. E nós, muitas vezes nós passamos por situações difíceis. E a primeira coisa que a gente faz é reclamar, é murmurar, é blasfemar contra Deus, falar: Senhor, porque eu estou passando por isso, Senhor, eu não aguento. É muito difícil a gente passar por uma situação calado, sem reclamar. E ali diz que Jesus ele veio à terra para passar os piores momentos da vida dele. Talvez o dia mais difícil da vida dele. Foi o dia que ele foi para a cruz. Ele passou pelo pior momento da vida dele. Foi no dia que ele foi morto na cruz. E ele aguentou tudo calado, sem dar uma palavra, sem reclamar, sem maldizer o seu pai. Por quê? Porque Jesus conhecia o pai que ele tinha. Jesus sabia de onde que ele tinha vindo e sabia para onde que ele iria. E assim nós devemos ser. A gente tem que passar pelas situações crendo que há um pai que cuida de nós e que não faz nada imperfeito. A gente tem que tomar esse exemplo de Jesus para nós. Porque o mesmo pai que ama Jesus, ele ama nós também. O mesmo pai que estava sobre Jesus lá na cruz, ele está sobre mim, sobre você nos momentos difíceis. Então, que exemplo que Jesus nos dá. Ele suportou tudo calado. E mesmo ele fazendo tudo isso por nós, ninguém se importou com ele. Ele foi preso, foi condenado, levado para ser morto e ninguém se importou com o que ia acontecer com ele. Está lá no versículo 8. Ele foi expulso do mundo dos vivos e foi morto por causa dos nossos pecados. Ele foi sepultado ao lado de criminosos. Foi enterrado ao lado de ricos.
embora nunca tivesse cometido crime nenhum e nem tivesse dito uma só mentira. Jesus, ele se humilhou, ele se fez homem de carne e osso, ele se fez servo e morreu ao lado de criminosos, ao lado de pecadores, mesmo não tendo nenhum pecado, mesmo não tendo cometido crime nenhum. E tudo isso, ele aconteceu porque Deus, o Pai Celestial, quis que acontecesse. Tudo isso não aconteceu porque Deus não amava Jesus ou porque ele não amava a mim e a você. Muito pelo contrário, Deus amava demais Jesus, porque Jesus era o seu único filho. Naquele momento, Jesus era o seu único filho. E Jesus deu o seu único filho para que eu e você fosse adotado como filhos. E a partir do momento que foi consumado, eu e você teve acesso ao Pai, porque o véu foi rasgado. E hoje eu e você temos a mesma autoridade que Jesus tem, de ser chamados de filho. E no momento que Jesus fechou os seus olhos e entregou a sua vida por mim e por você, eu e você nos tornamos herdeiros de tudo aquilo que pertencia ao Pai e a Jesus somente. O sofrimento de Jesus era o sofrimento de Deus. Não pense que Deus estava alegre vendo seu filho sendo açoitado, sendo desfigurado, sendo humilhado. Não pense que Deus estava feliz vendo as pessoas preferirem que um assassino, que um ladrão fosse solto ao invés do seu filho, que era puro, que era amoroso, que estava fazendo tudo aquilo por amor à humanidade. Não. O mesmo sofrimento que estava sobre Jesus na cruz estava sobre Deus, estava sobre o Pai, porque o Pai e o Filho são um só. Mas a palavra diz, continuando, a palavra diz que após todo sofrimento, Jesus volta para a glória e ele volta a ser honrado. Lá no versículo 11, depois de tanto sofrimento, ele será feliz por causa da sua dedicação. Ele ficará completamente satisfeito. O meu servo não tem pecado, mas ele sofrerá o castigo que muitos merecem, e assim os pecados deles serão perdoados. Por isso eu lhes darei um lugar de honra. Ele receberá a sua recompensa. Então, depois de tudo isso, Jesus ele voltou para a glória, ele voltou a ser honrado. Jesus ele voltou para o posto dele de filho e de Senhor. E eu quero falar para você hoje que a mesma coisa que Deus fez pelo seu filho, ele faz por mim e por você. O mesmo, Jesus ele passou por todo sofrimento, mas ele foi honrado. E o mesmo Deus faz por mim e por você. Deus quer nos honrar e ele nos honra a partir do momento que nós nos honramos. Nós também temos um lugar de honra no céu. E aqueles que permanecerem firmes em Cristo, aqueles que tomarem o título de filho, honrar esse título, honrarem a imagem e semelhança de Cristo aqui na terra, será recompensado. Será recompensado. Né? Um versículo que me emociona muito é o versículo 5, que em outra versão ela vai dizer assim, eu creio que vocês conhecem: mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões palavra difícil, e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos salvos. Aleluia. E o que quer dizer, né, essa palavra difícil, transgressões? É os nossos pecados, né? Trazendo assim, para uma versão mais atual, vai dizer assim: mas ele foi ferido por causa dos nossos pecados. E moído é o que? Desfigurado, seu corpo sofreu, né? Por causa das nossas iniquidades, né? Por causa dos nossos erros. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos salvos. Suas pisaduras significam, e pelos seus sofrimentos nós fomos salvos. E o que isso quer dizer? Que por causa do sofrimento, do derramar de sangue de Jesus, hoje eu e você temos acesso ao Pai, né? Hoje eu e você carregamos o Espírito Santo sobre nós, né? Por causa das suas pisaduras, porque Jesus veio à terra e ele se fez homem, porque Jesus habitou na terra e passou por tudo o que passou. Hoje eu e você temos acesso ao Pai
24 horas por dia, todos os dias. A partir do momento que a gente quer conversar com o Pai nos ouve, né? E olha o quão precioso é isso. Então o que eu quero deixar para vocês hoje é honre esse servo que está em Isaías 53. Ame ele de todo o seu coração, porque ele quer um relacionamento contigo. Ele não passou tudo que ele passou em vão. Ele não se fez carne e aguentou tudo sobre si em vão, somente para voltar para a glória e para que tudo fosse esquecido. Não. Depois de 4.000 anos, a palavra continua viva, a palavra continua atual, e Jesus continua aqui, né? Ele voltou para a glória, mas o Espírito Santo continua aqui, e o Espírito Santo te convida todos os dias a estar com Ele. Todos os dias o Espírito Santo quer um relacionamento contigo. Ele quer te ouvir, Ele quer saber como está o teu dia, Ele quer saber como está o teu coração. Fala com Ele. O Pai está te esperando lá no reino, mas o Espírito Santo está aqui. Ele não te abandona. Porque a palavra aqui, ó, essa palavra é muito profunda. Ela nos diz: Jesus foi honrado por tudo que Ele passou, e nós vamos ser honrados também, porque nós somos filho. Nós somos filho. Há um reino esperando por nós. Há uma coroa esperando por nós para ser colocada na nossa cabeça o dia que a gente se encontrar. Porque o dia que Jesus vier, a gente vai o ver face a face, e ali nós vamos o enxergar. Ali, né, tudo o que a palavra disse ali no versículo 3, que ninguém o olhava, que ninguém o desprezava, a partir do momento que Jesus vier, vai ser quebrado, porque ali a gente vai olhar face a face, ali a gente vai enxergar a sua glória, e ali a gente vai poder o abraçar. E mais precioso, a gente vai poder ouvir: eu estava te esperando, eu estava ansiando por esse momento, eu não via a hora desse encontro. E mais precioso ainda que a palavra nos traz é que Jesus vai nos chamar pelo nome, porque Jesus nos conhece. Jesus nos chama pelo nome porque Ele nos conhece. Então você vê o quanto precioso é isso. O quão precioso é isso, saber que é um Pai que nos conhece e que está nos esperando, e que tem um banquete esperado para nós, que tem moradas esperando por nós, e a gente vai poder habitar, a gente vai poder morar uma eternidade com o nosso Salvador, uma eternidade sem sofrimento. Olha o que está nos esperando, uma eternidade sem sofrimento, e junto com Jesus, junto com o Pai, junto com pessoas que hoje são referências para nós. Então não viva aqui nessa terra em vão. Não viva só por viver. Viva por um propósito, que é amar, que é servir, que tudo isso será recompensado. Amém? Eu espero muito que essa palavra ela tenha tocado o teu coração de alguma maneira, que o Espírito Santo ele volte a queimar, a fluir no teu espírito, e que te use para que você seja canal de bênção na vida de outras pessoas, né? Hoje sou eu que estou trazendo essa palavra para vocês, mas que em nome de Jesus um dia seja vocês o canal de bênção para outras pessoas. Compartilhe essa palavra, se inscreva no nosso canal, né? Todo dia eu trago uma palavra vinda do coração de Deus para você. E que o nosso Senhor Jesus Cristo seja o centro da sua vida. E que Ele abençoe cada segundo do teu dia. Amém?